Iremos, nessa aula, fazer a complementação do assunto cálculo estequiométrico ou estequiometria, como queiram, abordando um assunto extremamente importante. Trata-se da fórmula química. O que seria a fórmula química? A apresentação do composto ou substância que você está trabalhando. As fórmulas se apresentam de maneiras distintas. Eu tenho a fórmula molecular, eu tenho a fórmula percentual, eu tenho a fórmula mínima. Eu irei apresentá-las, fazer uma revisão rápida com você, para que você se sinta bem e se sinta seguro quando for trabalhar com alguma questão envolvendo esse assunto. Quando a gente fala em fórmula percentual, também conhecida como centesimal, fórmula mínima, também conhecida como fórmula empírica, e fórmula molecular, nós queremos apresentar para você a substância conforme as suas próprias características. Características estas que nós iremos lembrar nesse instante. Quando eu falo, por exemplo, em fórmula percentual ou centesimal, o que seria uma fórmula percentual ou centesimal? O nome já diz tudo. Eu vou te dizer em maneira matemática, em forma de porcentagem, a massa de cada elemento da substância que você procura. Por exemplo, quando eu falo assim, a água tem como fórmula molecular H2O. A massa do oxigênio, em relação à estrutura toda, tem 85%. O exemplo, eu estou te dando uma informação percentual ou centesimal. Fórmula mínima. A fórmula mínima ou empírica, na química, ela indica uma proporção mínima ou básica. É como se na matemática, amigos, você estivesse fazendo uma simplificação. Vamos imaginar que você tenha lá, ó, x4y2. Fórmula mínima é você procurar um número que possa dividir os números que correspondem à participação de todos os elementos dessa substância. Por exemplo, o 4 e o 2 eu poderia simplificar por 2. Então, a minha fórmula mínima aqui seria x2y. É assim que você deve proceder, ok? E a terceira e última é a fórmula molecular. É a fórmula que a gente conhece no nosso dia a dia, aquela que vai indicar a quantidade real que os átomos estão aparecendo na sua molécula. Por exemplo, cloreto de sódio, sal de cozinha, NaCl. Ácido sulfúrico, H2SO4. Isso aí seria a fórmula molecular. Como isso pode apresentar-se na forma de exercícios ou perguntas, questionamentos? Eu vou colocar um exemplo aqui, você acompanha comigo. Olha lá. Determine as fórmulas molecular, percentual e mínima da glicose. Bom, primeira coisa que você teria que fazer, ó, fórmula molecular. Se você não conhecer a fórmula molecular, obviamente você não consegue fazer nem a percentual, também conhecida como centesimal, e muito menos a mínima ou empírica. Glicose. Vanks, eu já estudei tanto glicose na biologia que eu sei de cor. A molécula de glicose é a C6H12O6. Fórmula molecular da glicose, C6H12O6. Fórmula percentual e mínima. Vamos fazer logo a mínima? Depois eu faço a percentual porque ela exige cálculo. Fórmula mínima. A fórmula mínima, como eu falei para você, indica essa proporção reduzida em número de mol. Então você vai verificar o seguinte. Na fórmula molecular C6H12O6, eu poderia simplificar todo mundo por 6. Como é que ficaria essa fórmula mínima? CH2O. Pronto. E agora, vamos fazer a fórmula percentual. Bom, para eu fazer a fórmula percentual, eu necessito das massas. Eu ia lá na tabela periódica, eu ia encontrar o carbono como 12, hidrogênio como 1 e oxigênio como 16. E iria trabalhar com essa galera aqui. C6H12O6 ia ficar como? Carbono. Quanto é que seria o carbono? 12 vezes 6. Hidrogênio, 12 vezes 1. Oxigênio, 16 vezes 6. O carbono tem 72. O hidrogênio, 12. E o oxigênio, 16 vezes 6, 96. Quando você somar 76 com 12, vai dar 88. 72 com 12 dá 84. Com mais 96, 84 com 96 vai dar 180. Pronto. Essa aqui é a relação que você precisa para fazer a tal da porcentagem. Porque você precisa fazer a porcentagem para encontrar a fórmula percentual.
Como é que você deve proceder? Você tem que fazer o seguinte, você tem três elementos aqui, tem o carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando você vai fazer a parte de porcentagem, não precisa você fazer os três, basta você fazer dois. Por quê? Porque o terceiro é o número que vai completar 100%. Então eu vou começar aqui com o carbono, tá? Qual seria a minha referência? 180 gramas corresponde a 100%. Quanto é do carbono? 72 corresponde a X. Você multiplica cruzado. Você vai ficar com 7.200 dividido por 180. Cancele um zero. 72 dividido por 18 dá 4. Então a fórmula do carbono seria quantos por cento? 40. Beleza? Tranquilo, né? Vamos fazer quem agora, Vanks? Nós vamos fazer o hidrogênio. Como? Do mesmo jeito. 180 gramas corresponde a 100%. 12 gramas corresponde a X. X igual. Quando eu fizer aqui cruzados, 12 vezes 100 dá 1.200. Dividido por 180. Cancele um zero. Vamos fazer aqui 120 dividido por 18. Quando eu fizer 120 dividido por 18, eu vou encontrar 6,66. Então, o hidrogênio, 6,66. Pergunta básica. Preciso fazer a conta para o oxigênio? Não. Por quê? Por que você não vai fazer a conta para o oxigênio, Vanks? Eu não vou fazer a conta para o oxigênio porque a soma dos três tem que dar 100%. Quando eu fizer o oxigênio, eu já tenho 40 com 6, 46,66. Então, você vai fazer 100 menos 46,66. O oxigênio vai ficar 53,34. É assim que você deve proceder. Então, quem seria a fórmula percentual? C40, hidrogênio. Vamos colocar porcentagem, vou colocar um pouquinho mais embaixo. C 40%, hidrogênio 6,66, oxigênio 53,34. Com isso, eu estou aqui diante das três fórmulas, a molecular, a mínima e a percentual. Vanks, eu queria que você trouxesse para nós uma bateria de exercícios, uma sequência de questões para a gente poder treinar. Claro, trouxe sim. Olha aqui. Questão número 1 aqui, que a gente trouxe para atividades de sala. Um composto A é nocivo e pode ser fatal se absorvido através da pele, ingerido ou inalado. Contém cromo, um agente cancerígeno em humanos. É considerado um risco em caso de fogo, devido às suas propriedades oxidantes, devendo ser mantido afastado de materiais combustíveis. A sua composição centesimal em massa é, agora que começou o exercício, potássio, 26,53%, cromo, 35,37% e oxigênio, 38,10%. Pergunta é, qual a fórmula mínima? Nossa, Max, como é que eu vou fazer um exercício desse? Calma. Calma que você vai conseguir. O que a gente precisa fazer é descobrir a quantidade de mols para fazer a fórmula mínima. Acabei de fazer a fórmula mínima ali da glicose, C6H12O6, reduzir tudo simplificando por 6. O que é que eu vou ter que fazer? Você vai ter que descobrir o número de mols de todo mundo. Você tem que descobrir o número de mols de todos. Começando por quem? Pelo potássio. Você vai primeiramente fazer o seguinte, você vai descobrir qual é o mol do potássio. Como assim, Vanks? A gente vai ter que trabalhar aqui com uma relação de massa. Eu vou trabalhar com porcentagem, então o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar essa porcentagem e vou trabalhar com o mol dele. Vai lá no nosso amiguinho potássio, ele é 39 gramas por mol. Quanto é que você tem lá? 26,53. Então você faz assim, 26,53 divide por quem? Divide por 39. Para o cromo, como é que você vai fazer? O que é que você tem do cromo? 35,37. Divide por quem? Quem é o cromo? 52. O oxigênio, 38,10. Divide por quem? 38,10 eu vou dividir por 16. Pronto, só faça isso.
Vamos fazer essas contas aqui. Deixa eu pegar aqui para a gente fazer rápido. 26,53. Vamos dividir por 39. Encontrei 0,68. Façamos o cromo. 35,57 dividido por 52. Encontrei 68 também. 0,68. E o oxigênio? 38,10 dividido por quanto? Por 16. Encontramos 2,38. Bem, preste atenção no que eu vou fazer. Esse é o segredo do exercício. Você vai pegar o menor valor da quantidade de mol obtida. O menor é 0,68. Ele vai ser a referência do número 1, o menor. O menor vai ser o número 1. Se aqui tivesse um número menor do que 0,68, seria ele. Vanks, o que é que eu vou fazer com 2,38? Esse 2,38 você tem que dividir pelo menor. Você vai pegar 2,38, e vai dividir por 0,68. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar 3,5. Preste atenção no que vai acontecer aqui. Vamos colocar aqui K1, Cr1, oxigênio 3,5. Deixa eu te perguntar. A fórmula mínima admite números decimais? Não. Qual o número que está aparecendo ali que está estragando esta relação? O 3,5. Eu não posso trabalhar com 3,5, eu tenho que procurar um número inteiro. Então, para eu transformar 3,5 no inteiro, a única opção que eu tenho é multiplicar isso aqui por quanto? Multiplique por 2, porque é o menor valor que você vai encontrar. Quem eu multiplico? Só o 3,5? Todos. Vai ficar K2, Cr2, O7. Pronto, aqui está a fórmula mínima. Você ia marcar quem nessa questão? K2, Cr2, O7, você ia marcar a letra A. Ok? Muito legal, né? Olha a questão de número 2. O carbonato de cálcio, aí você tem uma perguntinha que não quer calar. Você lembra nos estudos de química inorgânica quem é o carbonato de cálcio? Pois é, se você não lembrar, você não faz nada. Carbonato de cálcio é o CaCO3. O carbonato de cálcio é formado por 40% de cálcio, 12% de carbono e X% de oxigênio. Em 50 gramas, quanto de oxigênio nós temos? Meus amigos, sem a presença do CaCO3 aqui para responder, mas a gente não ia conseguir. O que você vai fazer? Qual é o total, amigos? Qual é o total? Total, Vanks, é 100%. Ora, quanto é que vai ser esse X? 40 mais 12 mais X tem que dar 100%. 52 mais X igual a 100. Esse meu X é 100 menos 52. Então, do oxigênio eu tenho quanto? 48%. Bom, qual é a amostra? Qual é a amostra que você tem aí? A amostra, Vanks, 50 gramas. Então, o que você vai fazer? 48% de 50 gramas. Quanto é que vai dar isso, Vanks? 48% é 48 sobre 100, pessoal. Vezes 50. Você pode simplificar aqui, ó. Sobrou o que para você? 48 dividido por 2. Qual é a sua resposta? 24 gramas. Você marcaria na questão da Universidade FEI a letra C. Vamos para a próxima. Olha aqui essa questão de número 3, que interessante que ela é. Uma substância possui em sua composição 0,04 mol de carbono. Anota, moçada, anota. Aqui ele já te dando a quantidade de mol. Ó. 0,08 de hidrogênio. Vamos fazer uma observação bem aqui. Se eu tenho 0,04 de carbono e 0,08 de hidrogênio, significa dizer o que na fórmula? Na fórmula mínima, que a quantidade de hidrogênios tem que aparecer o dobro de carbono. Se você tiver um carbono, você tem que ter 2 hidrogênios. Se na fórmula tiver 2 carbonos, você tem que ter 4 hidrogênios e assim por diante. E temos 0,04 de oxigênio. E o que é que significa a relação com oxigênio? A quantidade de carbono e oxigênio serão iguais. Quantidade de carbono e oxigênio serão iguais. Aí ele continua. Considerando que a massa molar do composto seja 2 vezes a massa molar da fórmula mínima,
A massa do composto é o dobro da fórmula mínima. Será que isso vai ser importante? Eu acho que vai ser. A massa do composto é o dobro da mínima, ou seja, você pegou a mínima e dividiu por 2. Aí ele continua. A fórmula percentual, a mínima e a molecular são respectivamente. Bom, pessoal, o que a gente vai ter que fazer aqui é o que eu já acabei de comentar com você. Vai lá em cima, já ensinei isso para você. Qual é o menor valor? É o 004. Então, isso aqui vai ser o número 1. 008 vai ser o quê? O número 2. 004 vai ser o quê? O 1 de novo. Então, a fórmula vai ser a mínima. Quem é a fórmula mínima? C1H2O1. Qual vai ser a massa do composto? Qual vai ser a massa do composto? A massa do composto, como você tem ela o dobro da mínima, é porque a sua fórmula é quem? C2H4, C2H4O2. Isso aqui é a sua fórmula molecular. Ele não pediu não, né? Porque se ele, pediu a fórmula molecular? Ótimo. C2H4O2. Isso aqui é a fórmula molecular. Quanto de massa nós vamos ter aqui? 12 vezes 2 dá 24. 4 vezes 1 dá 4. 16 vezes 2, 32. 24 com 4 dá 28. Com 32 eu vou ter 60 gramas por mol. Para que você fez essa conta, Vanks? Para você poder fazer a relação de porcentagem. Porque a fórmula molecular é C2H4O2. C2H4O2. Vamos ver o que a gente pode fazer com estas estruturas. Ele pediu aqui, vamos lá. O que a gente poderia eliminar aqui? O que a gente poderia eliminar aqui nessa questão 3? C2H4O2, essa daqui ele está dizendo que é CH2O, está errado. C2H4O2 pode ser, C2H4O2 na letra C também pode ser. Na letra D tem C2H2O2. Ó, tá vendo? Você já eliminou duas, já é um bom começo. O que você vai fazer agora? Bom, eu já tenho a fórmula mínima também, Vanks. Qual é a fórmula mínima? Qual é a fórmula mínima? CH2O. Essa daqui é a fórmula mínima, CH2O. Vá lá nas alternativas, vê o que é que você consegue eliminar. Com relação à fórmula mínima, quem é que você tem? CH2O aqui. Aqui você já eliminou. A letra C continua. A letra... mas ele é maldoso, hein? Deixou todo mundo igual. Não vai eliminar ninguém. Só vai ter um jeito. Trabalhar com as porcentagens. Vamos fazer? Vamos. Como é que você vai fazer isso? Faça separadamente. Começa com quem? Com o carbono. O espaço aqui eu vou ter que fazer mágica. Vamos lá. Ó, carbono. 60 gramas corresponde a 100%. 24 gramas corresponde a X. Meu X vai ser igual a 2.400 dividido por 60. O carbono vai ter quanto? Quanto é 240 por 6? 40%. Letra B tem 40%, letra C tem 53,3%. Opa! Olha que legal. Eu só fiquei entre duas agora, ó. Só fiquei entre duas. Aqui diz que o hidrogênio é 6,66 e aqui que o hidrogênio é 8. Então, com o hidrogênio eu já mato o exercício. Vamos fazer o hidrogênio? Qual o procedimento? É o mesmo. Presta atenção. Com hidrogênio, vamos fazer. 60 gramas corresponde a 100%. Quanto de hidrogênio você tem? 4. 4 gramas vai ser X. Vai ficar como isso? X igual 4 vezes 100, 400 dividido por 60. Cancele um zero. Vamos fazer aqui 40 dividido por 6. Quando eu dividir 40 por 6, eu vou encontrar 6,66. 6,66%. Conclusão, meus queridos. Não preciso mais fazer o oxigênio. O oxigênio é o que sobra. Quem é que vai ser o oxigênio? Vamos raciocinar? Você tem a soma para dar quantos por cento? 100. Então aqui, ó. 40 com 6 dá 56,666. Vai sobrar quanto aqui para nós? 46,666 vai sobrar 53,30 e alguma coisa. 53,3.
Qual a alternativa? Já matava a letra E, porque aqui ele disse que o hidrogênio é 8. E o hidrogênio é quanto? 6,66. Resposta aqui seria a letra B de bola. Olha que legal. Presta muita atenção nas informações. Busque trabalhar com tudo. Olha aqui a questão de número 4. Mais uma questão interessante. Um sal hidratado. O que é um sal hidratado? Sal hidratado é aquele que você pega uma molécula qualquer e multiplica com quem? Com NH2O. Como assim, Vanx N? Se você tiver 5 moléculas de hidrogênio, você fala de água, você coloca penta-hidratado. Se você tiver 4 moléculas de água, 4 vai ser tetra-hidratado. Lembre-se, é um sinal de vezes aqui. Isso aqui é o sal hidratado. Ah, eu lembrei das aulas de inorgânica. Vamos lá. Um sal hidratado de sódio apresenta a seguinte composição: sódio 14,3, ou seja, Na 14,3, enxofre 10%, oxigênio 19,9 e a água 55,8. Bom, o que você vai ter que fazer? Faça como eu já lhe ensinei o procedimento. Qual é o procedimento? Total é 100%. Então vamos lá. Faça um de cada vez, tá bom? Eu vou separar aqui para os passos ser suficiente. Vamos fazer a letra A. Fórmula mínima. Quem são os elementos que foram citados? Sódio. Como é que você faz o sódio? Vá lá na fórmula do sódio. Quanto é o mol dele? 23. Pega a porcentagem e divide por 23. 14,3 dividido por 23. Pega o enxofre. Qual é a porcentagem dele? 10. Divida pelo seu mol. Quanto que é o mol do enxofre? 32. Pegue o oxigênio. 19,9, que é a porcentagem dele. Divida pelo seu mol. Quanto é o mol dele lá? 16. E pegue a água. Quanto é a água? 55,8%. Divide por quanto? Mol da água, quando você fizer H2O, que ele não te deu, vai dar quanto? 2 mais 16, 18. Vamos fazer o que aqui? Você vai dividir todo mundo para você achar a fórmula mínima. Vamos lá. Vou pegar aqui 14,3 dividir por 23. Dá 0,62. Depois de dividir todo mundo, pega o menor. 10 dividido por 3,2. 3,12. O enxofre, 3,12. Desculpa, moçada, é 10 por 32. 10 por 32. Vai dar 0,31. 10 por 32 vai dar 0,31, ok? O oxigênio. Ó, o oxigênio. Como é que vai ficar aqui o oxigênio? 19,9. Você vai dividir por 16. Você vai encontrar 1,24. E a água, 55,8, você vai dividir por 18. Vai dar 3,1. Bom, vamos pensar? Quem é o menor de todos? O menor de todos é a sua referência. Quem é essa referência? É o 0,31. Então você coloca 1 aqui. 0,62 dividido por 0,31 vai dar 2. 1,24 dividido por 0,31 vai dar 4. E 3,1 dividido por 0,31 vai dar 10. Então, quem seria a minha fórmula mínima? A fórmula mínima seria, presta atenção, Na2, S1, não precisa colocar o 1, O4, vezes, quem é o meu N? Quantas moléculas de água? 10. 10H2O. Pronto. Na2 é só 4 vezes 10H2O. A letra B, ele pediu o nome. Como é o nome disso aqui? Sulfato de sódio. Quantas moléculas de água você tem? Tem 10. 10 é deca. Deca hidratado. Sulfato de sódio deca hidratado. Muito legal esse exercício, Max. Eu também acho muito bonito. Vou fazer mais um aqui, que a gente dá tempo ainda conseguir fazer mais um exercício. Questão de número 5 diz assim. Sabe-se que um mol de um composto contém 72 gramas de carbono, 12 mol de átomo de hidrogênio e 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Admitindo-se que o valor da constante Avogadro é 6 vezes 10 a 23, com base
nas informações, na classificação periódica dos elementos, escreva o que se pede. Qual é a fórmula molecular? Qual é a fórmula mínima? Bom, você vai ter que fazer de todo mundo. Começou com quem aí? Vanks, ele começou com carbono. Então, vá lá. Vamos calcular o carbono. Como é que eu faço? Você vai ter que ir lá na tabela periódica. Eu vou te ajudar aqui. O carbono é 12. O hidrogênio é 1. E o oxigênio é 16. Você vai conseguir aqui lá na tabela. Então, vamos fazer com o carbono. 12 gramas corresponde a quem? A 1 mol. De quem? De carbono. Quanto você tem de carbono? 72 gramas. Isso aqui vai ser X. Quando você multiplicar cruzado, você vai encontrar 72 dividido por 12. Então, você tem quantos carbonos? 6 mol de carbono. Pronto, já fiz o carbono. Você vai ter que fazer todo mundo? Vai. Quem é o próximo? Você vai mexer com quem agora? Com o oxigênio. Olha o que eu vou fazer. Isso aqui foi para o carbono. Vamos fazer o oxigênio. O oxigênio, ele não te deu a informação em massa. Ele te deu em número de... Cadê? De mol. Daqui, ó. Em número de mol. 12 vezes 10 a 23. Ele colocou, não foi? 12 vezes 10 a 23 para você? Foi. O que é que você vai fazer aqui? Você poderia fazer com hidrogênio também. Como? Com 12 mols de hidrogênio, você poderia fazer... Não, mas com hidrogênio não dá para mexer agora, não. Então, o que você vai fazer aqui? Vamos mexer com oxigênio mesmo. O oxigênio você vai fazer como? Raciocínio. Você tem 1 mol de oxigênio, não é? 1 mol. 6 vezes 10 a 23. 1 mol. São quantos átomos? 6 vezes 10 a 23. Ele te deu quanto? Ele te deu quantos átomos? 12 vezes 10 a 23. Oh, que moleza, ó. 6 para 12, você multiplicou por 2. Então, qual a conclusão? Você tem o quê? 2 mol de oxigênio. Beleza? Não tem mais o que fazer. Sabe por que não tem mais o que fazer? Porque o hidrogênio já está feito para você. Por isso que eu nem mexi com ele. O hidrogênio já está feito, ó. 12 mol de hidrogênio. Então, H é 12. Qual seria a nossa fórmula? C, 6. H, 12. E o O, quantos Os? 2. C6H12O2. Essa aqui seria a nossa fórmula. B, qual a fórmula mínima? Fórmula mínima dá para simplificar por 2, porque são pares. C3H6O. Seria essa a nossa resposta. Com isso, nós fechamos essa sequência. Espero que você tenha compreendido a utilização dos conceitos de fórmula mínima, fórmula molecular, fórmula percentual. Grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou aqui à sua disposição.